Agora vamos lá, que eu tenho a alegria de receber uma pessoa muito querida agora, para a gente falar sobre depressão. Depressão é uma doença mental que gera alterações no humor, principalmente os sentimentos, né? Em algumas pessoas, sensação de tristeza, em outras, mudanças rápidas nos pensamentos, pode tornar o ritmo do nosso corpo mais lento, pode provocar insônia, esquecimento, irritabilidade. E a prevalência da depressão ao longo da vida é em média de 15% em países desenvolvidos e 11% em países em desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as mulheres são, de maneira geral, as mais afetadas pela depressão, pensando nas mulheres em relação aos homens, tá? Mas a gente vai aprender mais sobre esse assunto com a psicanalista Helena Cunha de Siero, que já está aqui, queridíssima. Saudades. Eu também, muito bom te receber. Seja muito bem-vinda, viu? Sentar do seu ladinho, Helena. Bom, é importante a gente falar sobre depressão, e eu acho muito legal a gente falar sobre depressão pelo aspecto de uma psicanalista, porque a gente costuma falar muito de depressão com um psiquiatra que tem uma abordagem importantíssima na depressão, mas de repente vê de outra forma, né? E até quero tentar desmistificar aí algumas coisas que as pessoas entendem como depressão. Depressão não é, por exemplo, tristeza, né? Sim, existe a depressão, que é uma psicopatologia. A tristeza referente a uma perda, a uma dor, a um luto, a questão da existência. Nossa existência tem tristeza, né? E a depressão, ela é, na verdade, uma psicopatologia que vem crescendo conforme o capitalismo e a nossa sociedade vem nos exigindo cada vez que a gente produza mais e mais e mais, ela vem ganhando o corpo, né? E cada vez eu acho tão importante estar aqui hoje porque falar sobre depressão é se aproximar, né? E combater algo que é fundamental de ser combatido, que é o isolamento e o silenciamento. Atualmente, a gente pensa na depressão como uma das doenças que mais matam no mundo, de acordo com a OMS. Seja porque leva às vias de fato a pessoa a cometer suicídio ou porque se manifesta corporalmente, porque o corpo somatiza as experiências de depressão, né? A depressão não falada, a depressão não discutida, não verbalizada, a poeira quando vai para baixo do tapete, a pessoa tropeça e se esborracha, né? Quando você fala a depressão não falada, isso inclui nas tristezas, assim, a gente não falar do que deixa a gente triste pode, com o tempo, porque tem pessoas que têm muita dificuldade de falar daquilo que elas estão sentindo, ou mesmo que sejam tristezas que fazem parte da vida, né? Quando elas preferem esconder isso, pode ser de fato nocivo a ponto de virar uma depressão? Sim, inclusive, às vezes, o que a pessoa esconde, em algum lugar, ela atua. A gente chama de atuação em psicanálise, né? Então, assim, às vezes uma pessoa, por trás de um alcoolismo, tem uma depressão. Ou por trás de uma dificuldade de trabalho, de arrumar emprego, tem uma depressão. Ou por trás de uma irritabilidade, né? Também tem uma depressão. Irritação é dor, inclusive na medicina, né? Então, existem várias formas dela se manifestar e a melhor delas é a partir da palavra e da representação. Por isso que eu fiquei tão contente quando eu vi que o meu convite estava junto com o do artesão, que conta que saiu da depressão a partir do momento que ele começou a trabalhar com isso e dar forma para a dor, né? Porque dar forma para a dor é uma maneira também de encontrar, de combater, de representar. Por isso que eu gosto tanto da psicanálise, né? Porque quando a gente coloca uma coisa em palavras, a gente compartilha, a gente divide, né? E quando eu compartilho com você, você compartilha comigo e a gente conversa com o pessoal lá de casa e a pessoa fala, nossa, aquela moça lá está falando de uma coisa que faz sentido para mim. Aquilo que estava assim, tudo embolado, se abre num campo de representações.
Sabe que hoje eu tô especialmente num dia muito triste, assim. E aí eu fui aconselhada pela minha filha, pelo meu marido, pelo meu filho: "Mãe, não posta nada, não fala nada, finge que nada aconteceu, porque é melhor assim. A gente também não quer ficar vendo nenhum post pra gente não sofrer mais, que a gente perdeu hoje a nossa cachorrinha, Bali, que quem me acompanha aqui conhece, né? E ela viveu com a gente por 16 anos e ela era meu xodó, grudadinha comigo, né? A gente ficava o tempo inteiro juntas. E é um dia triste para mim. E eu tinha até pensado em não falar absolutamente nada, vou obedecer tudo que todo mundo falou. E aí vem você falando que é importante falar. E eu agradeço, porque eu precisava falar. Porque tem gente que não entende, talvez quem não tenha um animalzinho de estimação, mas eles fazem parte da família, eles ocupam um espaço muito grande no nosso coração, né? E tem uma coisa que eu acho que assim, a minha tristeza não é maior que a sua. A sua tristeza não é menor que a de ninguém porque tem a ver. A tristeza ela não pode ser equiparada numa competição. Todo mundo. O que te deixa triste, por isso que eu gosto tanto do meu trabalho, porque eu escuto. Né? Eu escuto. Um cachorro é uma figurinha para quem você dá amor, é uma companhia, é um capítulo da sua história. O cachorro de uma família, por exemplo, Marley e Eu, aquele filme que é uma delícia. Você vê que é um cachorro que acompanha todo um percurso de uma família. Por que é menos? É porque é animal? Mas ora, se é alguém que eu amo, se é alguém onde eu deposito o meu afeto, a hora que essa pessoa ou animal vai embora, aquele lugar onde eu depositava todo o meu carinho, minha ternura, aquilo fica perdido, né? Aquela energia fica sem saber para onde... E aí, por isso que a dor e a tristeza e o luto ganham uma importância muito grande, porque aquela energia, aquele amor precisa se transformar em alguma coisa, se transforma em lágrima, ou tristeza, E depois de um tempo, a gente sentindo, pondo para fora, conversando, compartilhando. Ah, então você teve, eu também tive. Porque se a gente compartilha as nossas dores, de uma maneira ou de outra, eu posso te dar algo e você pode me dar algo, porque nós duas estamos juntas nessa travessia da vida, né? Então, conversar, dividir, compartilhar é um ato de generosidade. Eu discordo da sua família. Bom. Eu acho que quando a gente amou muito uma coisa, alguém, e a gente perde, a gente tem todo o direito de manifestar a tristeza. Eu adoro a sua família, mas eles estão viajando. A tristeza, a revolta, a angústia, porque isso é arte. Mas é tão interessante porque, assim, em tempos de rede social, né? O que eu ouvi hoje, a dor que a gente está sentindo não pode, valer curtidas na rede social. Pensei e falei, gente, que visão doida, né? Que, na verdade, hoje em dia a gente vive num mundo que é assim, postou é porque quer aparecer, né? E, na verdade, até um post ou falar aqui na televisão é só para dividir, porque eu não poderia chegar aqui e ser falsa, né? Colocar um sorriso que não tem hoje, um brilho no olhar que está diferente, apesar de eu ser uma pessoa feliz, tá? Eu sempre falo, eu sou feliz, mas eu tenho tristezas e alegrias. Hoje é um dia triste, né? Mas ser feliz também implica em poder sentir a tristeza. Em assumir, porque as pessoas, os cachorros, os amores, as coisas acabam, a gente se separa, a gente perde coisas. Eu acho que da outra vez que eu vim, eu falei o poema da Elizabeth Bishop, que ela fala, a arte de perder não é nenhum mistério, todas as coisas contêm em si o acidente de perdê-las, né? A perda está lá, a gente perde lugares, perde colo, perde a escola, depois perde a faculdade, a gente vai se perdendo coisas ao longo da vida e a maneira como a gente vai lidar é o que vai nos transformar. Né? Agora, voltando um pouquinho para o nosso tema, a depressão é sempre por conta desses acúmulos não compartilhados ou existe de fato uma depressão totalmente químico-cerebral? São as duas coisas. Por isso que eu achei super importante você falar, eu quis falar com uma psicanalista, porque eu costumo falar muito com psiquiatra, porque eu acho que é preciso haver um casamento entre esses dois lados do cuidado mental, né? Eu acho que existe a necessidade de medicação,
muitas vezes, mas muitas vezes só a medicação não adianta. Então, não é uma competição de quem conhece mais a depressão. O trabalho tem que ser multidisciplinar e muito bem feito, com uma conversa entre o psiquiatra e o psicólogo, porque um cuida das dores da alma, né, das palavras, ouve, entende, enquanto o outro cuida da medicação e também escuta. Então, eu acho que tem que ter um bom casamento aí, sabe? Eu vou deixar uma pergunta no ar. Depressão tratada apenas com um dos lados pode ser de fato tratada ou não? Mas eu volto já já e você continua, tá? Porque vamos lá de volta. Helena, deixei a pergunta aqui, né? Porque tem gente que faz a escolha, né? Como se fosse uma escolha. Gostei muito do que você falou, é um tratamento multidisciplinar. A depressão precisa desse tratamento multidisciplinar. Mas existe o caso da pessoa que só faz a medicação ou só faz a terapia? Eu acho que cada caso é um caso, né? A gente não pode... Tem a singularidade de cada pessoa. Tem gente que só com análise melhora. E tem gente que precisa da medicação junto, né? As duas coisas... porque também quem vai decidir é a dupla. Entendi. É o psiquiatra e o psicanalista. Não né? é o paciente. Não é o paciente. Ou Agora, seja, tem que passar pelos dois. tem que passar pelos dois e geralmente, assim, os dois juntos conversando fornecem um pouco de amparo. Agora, como é uma doença incapacitante, né? Que a pessoa tem uma sensação de um tempo... É diferente o tempo do deprimido do tempo da pessoa que está vivendo sem nenhuma patologia. O tempo se arrasta para o deprimido, né? Tem uma série de prejuízos, uma dificuldade de dar conta das coisas. A pessoa fica tomada por uma coisa que se chama véu de Ísis. É como se ela visse tudo acinzentado, né? Nada motiva, nada dá prazer, tem uma angústia constante, todo dia é igual, uma dificuldade de fazer coisas simples da vida, né? Ir até a padaria é muito custoso, nada é prazeroso, uma sensação de invisibilidade. Por isso que eu acho tão importante a gente falar, porque falar é tornar visível, né? É representar, é dialogar. De repente alguém está assistindo o programa e fala, nossa, sabe que eu estou achando que meu filho está muito preguiçoso, mas aquilo lá não é preguiça não, ele pode estar triste, deixa eu ir lá conversar com ele, abrir, né, o campo. As pessoas às vezes menosprezam mesmo a depressão, a dor obviamente, mas a depressão até do outro. Imagina, levanta dessa cama, você não pode ficar assim, você tem que reagir, você precisa melhorar, para de chorar, enxuga esse rosto, bora trabalhar. Esse é um bom jeito de aconselhar alguém que está deprimido? Então, não, né? Esse é um jeito de aconselhar alguém para produzir e de atropelar alguém, né? A pessoa que já está se sentindo invisível, se você olhar para ela e falar, não, reage, bota um cropped, levanta, vai trabalhar, isso faz a pessoa se sentir, além de tudo, culpada, porque ela não está dando conta. Ninguém gosta de viver assim, né? Não é manha, não é preguiça, não é fraqueza ou falta de coragem. Muitas vezes a pessoa, inclusive, está até sorrindo e parece que está bem, mas no final não está. Então, eu acho que esse interesse em direção ao outro é a maior prova de carinho e de afeto. Você mandar uma pessoa produzir e funcionar pode ser, inclusive, muito violento, né? Perfeito. No começo, na abertura, eu falei que a prevalência entre mulheres é maior do que a dos homens. E, às vezes, até por conta disso, mas também por outros estigmas, a depressão ela é vista como uma doença dos fracos, né? Dos mais sensíveis. E, às vezes, até pior. Depressão é doença de fraco? Não. Depressão é doença de gente. Assim como males cardíacos, assim como ansiedade, é doença de gente. E gente dá problema, gente fica triste, gente fica angustiado, gente perde emprego. Depressão não tem falta gênero. de Deus? Não tem gênero também, porque às vezes a gente dizer que é uma prevalência maior entre as mulheres,
Às vezes o cara é alcoólatra porque ele está deprimido. Às vezes ele bate na mulher porque ele está deprimido. Né? Eu não estou normalizando nada. Eu só estou dizendo que por trás de um comportamento, muitas vezes existe outro. Né? Você tinha me perguntado uma coisa, desculpa. Depressão é falta de Deus? Não, mas eu acho que ter fé em alguma coisa também ajuda muito. Pelo seguinte, esse sentimento de desesperança, ter fé, aí pode ser Deus, pode ser num trabalho, pode ser nas amizades, pode ser no esporte, mas o sentimento de esperança. Mas uma pessoa, por exemplo, que a gente não consegue medir o nível de espiritualidade, de intimidade com o divino, né, de forma geral, olhando ou conversando com a pessoa. Isso é muito, eu digo que espiritualidade é muito pessoal. Nosso relacionamento com Deus é íntimo e direto. Exato. Mas então vamos imaginar uma pessoa religiosa, ela também pode ter depressão? Claro, claro que pode. Bom a gente falar sobre isso. E tem uma coisa também que eu acho assim, é muito cruel a gente dizer que é preguiça ou falta de Deus, ou a pessoa adoeceu porque ela não rezou ou não foi à missa. Uma coisa não é causa da outra. Ajuda ter uma religião, ajuda a fazer um esporte, ajuda a fazer análise, ajuda. Mas assim, você colocar uma coisa tão pesada para a pessoa se sentir culpada, eu vou ser castigada porque sou uma pecadora, eu também acho que é muito cruel, assim. Concordo. A pergunta que eu vou deixar no ar depressão é doença de rico? Mas você volta já para explicar. Não conta agora, não. Tem gente que fala, né? Helena Diciero. Gente, a Helena tem um trabalho lindo. Você sempre escreve textos tão maravilhosos, significativos. Esses dias ela mandou um texto que ela me viu tocando piano. Amei. Ela sempre tem aí alguma coisa muito especial pra gente. Tem um livro lindo, Instantes de Dentro, né? E a gente consegue comprar o seu livro aonde? Nas plataformas virtuais, Amazon, Livraria da Vila e na livraria, na Clara Boia, na livraria da Clara Boia. É só colocar lá Instantes de Dentro. Instantes de Dentro. Helena Diciero. Eu perguntei uma coisa, gostei do que a Thaís falou, como que ela falou, cruel, né? Mas tem gente que fala, depressão é doença de rico. Vai lavar um tanque de roupa que passa. Não sei nem por onde começar. Mas tem gente que fala isso, viu, Helena? Eu não sei se você já teve algum paciente que chegou lá com esse peso todo, porque as pessoas não aceitam a depressão dela. Olha, eu trabalhei 7 anos no Hospital das Clínicas na psiquiatria e eu tive o privilégio de conhecer muitas vidas interessantes de pessoas muito batalhadoras e com uma condição social muito dura. E eu posso te garantir, por A mais B, que não. Que depressão não é doença de rico, não é doença de preguiçoso, não é doença de gente sem ambição. Depressão é uma doença, ponto. Né? E que merece e precisa ser tratada. E que merece diálogo, e que merece cuidado, atenção, espaço. Perfeito. Vamos para as perguntas aqui, já temos perguntas, a Helena traz a resposta. Fui demitido há 1 ano, gostava muito do meu trabalho, muito mesmo. Desde então, não consigo me animar para procurar outro lugar. Minha situação financeira está muito apertada e, ao mesmo tempo, sei que preciso arrumar outro lugar. Não tenho forças para continuar. O que faço? Estou desesperado. É tão lindo, né? Porque nessa própria pergunta já tem um pedido de ajuda, né? Já tem um desejo de fazer algo. Eu acho que tudo começa nesse desejo, né? Tudo começa quando uma pessoa se programa para escrever algo para um programa de televisão para dizer quero fazer algo. Você já está fazendo, já começou a fazer. Né? Verdade, não tem forças para continuar, mas... Tem sim, você teve força para digitar para uma produção de um programa. Olha, isso já é força. Pode não ser a força que você queria, mas já é um começo. E a perda de um emprego é uma perda, né? É uma perda, É um luto, é uma dor, é uma angústia, sim. Ainda mais quando não consegue se recolocar.
A Gabriele diz, como saber que minha tristeza está virando depressão? Essa é uma pergunta super importante. A gente percebe pela constância. Um período de tristeza é comum, é parte da vida, todos temos, mas passa. A constância do humor deprimido, essa prevalência de todo dia, uma dificuldade para tomar banho, para sair da cama, para acordar, isso é o tempo, é a prevalência do tempo. Okay. Vamos lá, obrigada, Gabriele. Clara Barbosa, meu pai faleceu há 5 meses e percebi que criei um medo profundo da morte. Acredito ter depressão, mas além disso também a tanatofobia. Tem dias que são muito difíceis, não sei o que fazer. Podem me ajudar? Eu não sei se eu chamaria de tanatofobia, porque depois que a gente perde alguém, de fato, a gente fica com pavor de viver isso novamente. E 5 meses é um tempo muito... É muito pouco tempo para dizer se é depressão ou se é luto. Né? Eu já diria assim, posso te ajudar, tenha paciência com você mesmo, porque você está no meio de uma travessia, sabe aquilo, quando eu passo pelo vale sombrio da morte, aquela oração, né? O vale do luto é um vale sombrio, você atravessa, né? Como você pode me ajudar? Eu diria, tenha paciência com você mesmo, tenha paciência com a sua dor. Entenda se talvez agora mesmo essa pessoa esteja com tanatofobia, porque é justo, porque dá um medo muito grande de passar por tudo aquilo de novo. É pavoroso perder alguém que a gente ama. Passa. A gente aguenta. A gente sobrevive, transforma, cria, sim, mas é muito doloroso. Mas dói. Olha, usar drogas potencializa a depressão? Sim, potencializa a depressão, sim. Isso, sim. Por que sim? Porque você usa uma coisa para te aliviar, né? E aí você produz uma quantidade de neurotransmissores, acende várias luzes assim no seu cérebro. Só que depois, no dia seguinte, o cérebro da gente ele tem um negócio que chama homeostase, que é o equilíbrio. Ele fala, nossa, peraí, ontem a Helena produziu tanto de serotonina, né? Ficou eufórica, pulou, subiu na mesa, dançou, pá, né? Ai, ontem foi muito, peraí, no dia seguinte você gastou toda aquela tua reserva de neurotransmissor, então você deprime, a famosa ressaca moral, que depois que você bebe, você tem uma sensação de, ai meu Deus, o que eu vou fazer, a culpa, eu não presto, não sei o que, tudo isso também tem a ver com essa produção extrema de neurotransmissores. Então, aí fica um caminho de uma coisa muito elevada para uma coisa muito lá embaixo. Então, entre esses dois lugares há um abismo, e esse abismo a gente pode dizer que pode potencializar, sim, a depressão. Talvez esse abismo que também faça com que algumas pessoas fiquem com dependência química. Exatamente. Não saber lidar com esse abismo. Não saber lidar. Olha, a Giovana pergunta qual é a diferença entre sessão de psicanálise e sessão de terapia. Essa é a pergunta de milhões. Porque o psicólogo fez uma formação de faculdade de psicologia, que eu também fiz, e a psicanálise é uma outra formação de um pouco mais de tempo, em que também a gente está olhando para o inconsciente, mas não é toda a sessão com o psicanalista que é uma sessão só de psicanálise. Às vezes o psicanalista também está fazendo um auxílio terapêutico, né? Então, assim, as duas coisas se misturam, mas a formação em psicanálise, ela exige mais tempo do profissional. Okay. Uma não é melhor que a outra, são só abordagens diferentes. Exige mais tempo do profissional, mas também exige mais tempo do paciente? A gente pode dizer que sim. É uma investigação. Porque são várias as terapias, né? Uma investigação mais profunda. A gente pode dizer que... Porque como está ligado no inconsciente, a gente está pensando nos sonhos, no que cada coisa quer dizer, a gente tem um treino de escuta, é diferente, né? E terapia pode ser terapia comportamental, cognitiva, terapia corporal, tem vários tipos. E também acho que uma não é melhor que a outra, cada um tem que achar o que combina consigo. Perfeito. Né?
A Priscila Freitas está perguntando se o clima interfere na depressão. Interfere. Países mais frios tendem a ter pessoas mais deprimidas do que países trópicos? Interfere, a luz, né? A luz. Uma vez um amigo meu me falou uma coisa tão interessante. Foi feita uma pesquisa da única coisa que ninguém nunca se arrependeu na vida, salvo se foi atropelado, é ter saído para dar uma caminhada. Essa coisa das avós, vai tomar um ar, né? Você sair, você vê a luz, tudo isso entra a luz no seu olho, te faz produzir mais neurotransmissor do bem-estar. Tanto que em países mais frios você compra uma lâmpada quando começa a esfriar. Porque é muito tempo de escuridão. O deprimido, o que ele fica? No quarto escuro. Ele não quer ver a luz incomoda. Hoje a gente vai falar de cromoterapia, que vai ser bem complementar ao que a gente está falando. Quais os principais gatilhos que agravam o quadro depressivo de uma pessoa? A solidão, o isolamento, o silenciamento, o uso de drogas, a família não tendo cuidado. Porque eu acho interessante, assim, se uma pessoa opera de apendicite, a família tem todo o cuidado e vai, fica junto, ampara, ajuda a tomar banho, sei lá. A depressão, por ela não ser uma doença visível, que tem uma cicatriz, muitas vezes as pessoas falam, não tem nada, isso aí é manha, né? E isso piora, isso é gatilho também. Olha, bom pra gente ter aí um olhar mais generoso em relação ao deprimido, né? E até a gente mesmo. Amei te receber, como sempre. É sempre muito bom conversar com a Helena, né? De uma sensibilidade, uma sabedoria. Eu vou te falar, é presente, viu? Helena Cunha de Ciero, tá lá no Instagram, Instantes de Dentro. Entra lá, conheça o livro da Helena, conheça mais o trabalho dela, que é lindíssimo. Instantes de Dentro. Muito obrigada. Adorei ter vindo, viu? Também um beijo para aquelas coisas lindas que você tem. Até a próxima. Eu sei. Como passa rápido, Helena.